I mean, I'm sure he does some good things, but from the bad things I've written, I almost hope there is no Jesus Christ. I hope there almost is no God, because some of that stuff, I don't know if I want to be under that yoke. That's what I get the feeling from. I don't want God to determine if I wanted to sleep with a guy. I mean, I don't think that should be the determination of if I'm going to go to heaven or not. If that's my only problem, if I do everything else good, if I like spend my whole life going out, like trying to help homeless people, trying to help all my fellow man, but that doesn't allow me to get to heaven, don't you think that's kind of I don't know, wrong? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Baeta, sou professora e mestre em apologética cristã e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que foi necessária a encarnação do Verbo. Na semana passada eu estava conversando aqui com a Adri no nosso podcast que nós temos toda segunda-feira, 12:30, que chama Mamoscast. Nós estávamos falando sobre a revelação de Deus nas coisas criadas. E eu estava falando sobre a importância de contemplar a criação de Deus. Como é bom a contemplação da criação de Deus. A Bíblia fala que através da contemplação nós podemos conhecer alguns aspectos a respeito de Deus, mas eu estava falando como é que a contemplação da criação de Deus também nos ajuda no nosso imaginário, na construção do imaginário. Quando eu era pequena, eu adorava ficar olhando para o céu e contemplando as estrelas, e eu ficava pensando quanto que eu precisava para conseguir alcançar o céu, né? E eu ficava olhando para a escada, olhando para o céu, à noite, né, principalmente, ficava pensando assim, quantas escadas eu preciso para alcançar o céu? E um dia eu perguntei pro meu pai, quantas escadas eu preciso para conseguir alcançar o céu? E meu pai sorriu e falou assim, não vai ser desse jeito que você vai alcançar o céu. Eu fiquei muito triste, porque eu achava que se eu juntasse várias escadas isso seria possível. Essa história toda de escadas para alcançar o céu, posteriormente me ensinou algo muito importante. O objetivo principal de usar uma escada é ajudar a gente a subir para alcançar algo. A gente usa a escada para ficar mais próximo de algo que a gente precisa de repente alcançar. Então a escada traz pra gente, subir a escada traz pra gente benefícios. Mas eu quero mostrar para vocês como que descer a escada, na verdade, pode ser talvez o maior benefício que a gente recebeu. Existem várias cosmovisões e religiões no mundo. A gente fala de no mínimo 8 cosmovisões e a maioria dessas cosmovisões estão relacionadas, atreladas a algum tipo de religião, algum tipo de religare. Algumas dessas religiões nos orientam sobre quais são as ações que nós precisamos praticar para alcançar o divino, para nos religar ao divino. Algumas falam que nós devemos orar uma certa quantidade de vezes ao dia, outros falam do jejum, outros falam da meditação, outros falam da negação, outros falam de práticas para servir o divino, formas de agradar o divino. E sem dúvida, no meio todas essas religiões, algumas realmente incentivam as pessoas a terem boas práticas. Mas muitas pessoas acreditam que são essas boas práticas que vão ajudá-las a encontrar o céu, seja um céu vindouro ou até para aquelas que acham que o céu é aqui na terra. Algumas pessoas acham que essas boas obras, essas práticas são como escada para a gente alcançar a Deus. Mas vamos ser realistas, a gente não é bom o suficiente. E como que eu sei disso? Bem, eu provavelmente não conheço você que está assistindo meu vídeo agora, mas eu acredito que assim como eu, você por vezes se examina e chega à conclusão que realmente tem muita coisa para você melhorar. Talvez você se sinta culpado por coisas erradas que você fez. E eu vou te falar por que você e eu, por que nós nos sentimos culpados. É porque a gente é culpado mesmo. E isso é uma péssima notícia, não é? Afinal de contas, se a gente tem esse anseio por justiça, um sistema justo deve culpar, realmente penalizar, agir com justiça sobre pessoas culpadas. E por mais que a gente pratique boas ações, nós estamos sempre tendo ações ruins, más também. Então, porque a verdade é que nós não somos pessoas boas. É por isso que os nossos esforços falham em nos servir como escadas para alcançar o céu. Foi necessário um esforço divino para que as pessoas pudessem alcançar o céu. E esse esforço divino é chamado de encarnação. Bem, o que a Bíblia diz sobre essa encarnação, sobre esse esforço divino? Em João capítulo 1, versículo 1, você vai ler o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo é a segunda pessoa da Trindade. Alguns versículos mais para frente diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o esforço divino que nós chamamos de encarnação do Verbo é quando o Verbo assume a carne humana ao ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e ao nascer ele recebe o nome de Jesus. Esse é o esforço divino. A palavra encarnado significa literalmente em carne. Então, Jesus é Deus em carne. Agora, por que a encarnação foi necessária? A Bíblia explica pra gente em Hebreus capítulo 2, versículo 17 o seguinte: ele teve que ser feito como seus irmãos em todas as coisas para que pudesse ser sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas pertencentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. A propiciação é a expiação, ou seja, é o pagamento pelos nossos pecados. Jesus, ele tomou sobre si a punição que nós merecíamos. Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens, porque ele é totalmente Deus e totalmente homem. Além de nos salvar, a encarnação do Verbo ensina pra gente algo muito importante. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, é dito o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que se devia apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. É interessante a gente entender que os cristãos ali de Filipos, eles estavam buscando destaque na igreja. Devido ao contexto daquela cidade, as pessoas estavam buscando ali um status semelhante a um status militar. Mas o que o apóstolo Paulo explica para essa igreja, para os irmãos dessa igreja, é que Jesus, que é aquele que poderia e que merecia toda a posição de destaque, ele desceu a escada para se tornar servo. Ele desceu essa escada a ponto de morrer uma morte humilhante para nos salvar. Ele desceu essa escada a ponto de nascer, encarnar, de ser Deus em carne e morrer a morte mais humilhante que tinha do seu tempo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e descer a escada para servir uns aos outros em humildade. Então, essa admiração pelo céu e essa busca de alcançar o céu com escadas e depois conhecer Jesus e sabendo que é ele que desceu a escada me ensinou duas coisas muito importantes. Primeiro, que a salvação vem exclusivamente de Deus. Nós nunca vamos conseguir alcançar a Deus, alcançar os céus através das nossas obras, através das escadas que nós possamos tentar empilhar até chegar ao céu. E isso não é necessário, porque o próprio Deus desceu a escada para nos salvar. Segundo, é que a humildade é a verdadeira grandeza. O Deus Filho, o Verbo, desceu a escada, se fez carne para nos servir. A encarnação do Verbo é central no cristianismo. O C.S. Lewis fala no livro O Problema da Dor que a histórica encarnação é o que faz o cristianismo uma religião diferente de qualquer outra religião e de qualquer mitologia. O C.S. Lewis era professor, especialista em literatura medieval, e algo que impressionou muito o C.S. Lewis quando ele aprofundou na leitura dos evangelhos. Ele antes chamava o cristianismo de mitologia cristã, mas ele nunca tinha conhecido uma história no qual se via o próprio Deus se esvaziando, se fazendo carne para a salvação das pessoas. Que neste Natal você entenda a importância da encarnação do Verbo e celebre isso com a sua família, com a sua igreja e com as pessoas que você ama. Desejo a você Feliz Natal e boas festas. Até mais. Tchau, tchau.